Olá, pessoal. Vamos ter hoje uma aula sobre um assunto importantíssimo: como educar nossos filhos para o amor à Torá e às mitzvot. A luxúria, embora não desperta para a ação somente quando há desvantagem na alma de seu dono, por outro lado, o ciúme é capaz de inventar deficiências no coração dos seus proprietários e escravizar o poder da luxúria para satisfazê-las. Eles podem continuar por muitos dias sem desejar um carro, mas quando ele percebe que o carro é estacionado no quintal do vizinho, o ciúme vai acender o lado negativo do seu coração e ele desejará seu próprio carro. Não porque ele precise dele, mas seu ciúme provocou sua vontade. E ele não vai descansar e não vai se deitar até que fique satisfeito. O ciúme cria desvantagens na alma da vida na alma humana do nada. O ciúme de ninguém não surge por objeto que não está no quintal do vizinho, só por estar. O ciúme só vai surgir quando ele discernir o prazer causado pelo próximo a partir do objeto. E como o grau de prazer, o mesmo ocorre com o grau de ciúme. E tudo isso para que ele não perca esse prazer também. Chaim é uma criança de 3 anos normal, como qualquer outra criança de sua idade. E mesmo assim, a guerra da sobrevivência começa quando o Chaim deseja e é solicitado a comer. A partir do momento que sua mãe pede para que ele abra a boca, começa a guerra de sobrevivência de Chaim. Por consequência da guerra, Chaim tornou-se uma cobaia das tentativas de sua mãe de alimentá-lo. Sua mãe tentou vários modos e vários métodos para abrir a boca. Afinal, não há prazer maior do que dar para a mamãe do que ver o prato do filho vazio. Mas, mesmo assim, com pedidos, ameaças ancorados na lei, e mesmo com todos os esforços da mãe, Chaim não abria a boca. Mas nem tudo foi assim. Houveram dias em que Chaim não estava em estado de guerra. Quando a vovó veio visitá-lo, naqueles dias, não somente o prato de Chaim estava vazio, como também o prato de todas as outras crianças. A mãe, embora gostasse muito de sua sogra, estava com ciúmes. A mãe disse para sua sogra: diga um segredo. A vovó perguntou: que segredo? Bem, você sabe, você quer dizer, quando você vem nos visitar, Jaime abre a boca como um leão, come tudo. Enquanto que eu, quando tento alimentá-lo, somente após a guerra do apocalipse, ele faz o favor de abrir a boca. Ah, isso é muito simples, disse a vovó. É inveja, querida Nora, é inveja. Quando eu pedi para o Jaime abrir a boca, naturalmente ele recusou naquele momento. E eu falei no seu ouvido: Jaime, você não precisa comer, meu filho, meu neto. A sua comida deliciosa que a mamãe preparou para você, a sua irmã vai comer. Porém, quando aproximei a colher da boca da irmã dele, e a irmã sorriu triunfante, abrindo a boca para comer, Raimo olhou para a face feliz de sua irmã e disse para a vovó: Vovó, essa comida é minha, eu quero comer. Raimo não tem como dominar seu desejo de virtude de inveja. Não será toda vez que a sua avó aproximar a colher à boca de sua irmã que ele colocará sua boca no trombone. Isso vai acontecer somente quando ele perceber que sua irmã está com prazer em comer a comida que deveria ser dele. Na verdade, não é somente o caso do Haim, a criança pequena, e sim também do Haim grande, pois a definição da luxúria é a mesma. Os casos têm diferença somente pela idade dos personagens. Como pais, procuramos transmitir valores a nossos filhos. Porém, como nosso mundo material é muito sedutor e, portanto, será dificilíssimo para as pessoas desistirem de seus prazeres em favor de seus valores. Essa dificuldade enfrenta os pais que desejam instalar valores de Torá e mitzvot nos seus filhos. Portanto, o trabalho dos pais observadores em transmitir seus valores é difícil como os outros. A observância da mitzvah, por medo ou por temor de transgredi-la, é limitada. Há também um certo risco de apagar o desejo do prazer incorporado na alma humana. Por outro lado, fazer e preservar com o mitzvot por amor salva nossos filhos e lhes permite lidar com orgulho e as tentações do vento. Pois o único modo de vencer os prazeres materiais é substituí-los com prazeres espirituais. E se você perguntar como é possível transmitir o amor da Torá e pelas mitzvot para nossos filhos, a resposta é usando ciúmes corretamente. Consta no Porquê Avot,
Uma das 3 virtudes capazes de tirar a pessoa desse mundo é a inveja, ou seja, usá-la incorretamente. Porém, por outro lado, está escrito que a inveja dos sábios aumenta a sabedoria. Como? Como por um lado a inveja tira a pessoa do mundo e por outro lado aumenta a sabedoria? Então, Deus ordenou a Moshe Rabbeinu, ensina para Aaron Cohen sobre a santidade dos Kohanim, Parashat Shavot, Parashat Emor, e as leis que acompanham seu status único. Esse status, embora tenha méritos, mas também tem suas diversas limitações. A prudência que os Kohanim são obrigados a conduzir é adicional à prudência obrigada a eles por serem parte do povo de Israel. Essa santidade não substitui o dever de cada um dos Kohanim em relação às outras mitzvot, e sim é uma obrigação adicional e árdua, mais do que o povo de modo geral. Na ordem dada a Moshe, Deus ensina o segredo da transmissão dos valores, para que com isso ajudem os Kohanim em seu trabalho de educação e inauguração, como consta na Torá, Vaikra, capítulo 21, passuco 1. אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. Diga aos sacerdotes, os filhos de Aaron, e diga a eles que não se purifiquem por almas. Questionaram Rahamim, por que Deus multiplicou as palavras diga aos sacerdotes, filhos de Aaron, e diga 2 vezes no mesmo passuco, escrito a palavra diga. Responderam Rahamim, avisaram os grandes sobre os pequenos. Nessas palavras, eles receberam uma importante base educacional. A transmissão dos valores para nossos filhos é feita direta e indiretamente. A vantagem do ensino direto é que as mensagens que passam por ela são claras, curtas e nítidas, mas há uma desvantagem também. A instrução direta é uma instrução prática, seca, lógica e exigente. Esse tipo de transmissão é uma ameaça aos desejos e vontades de qualquer outra criança. Fato que é incapaz de criar no seu coração uma identificação emocional com a mitzvah ensinada e transmitida. Por outro lado, a maneira indireta, quando a criança observa seus pais e suas ações, está aprendendo com eles qual é o ato certo e adequado, sem reivindicá-lo. A criança examina o ajuste entre a boca e o coração dos pais e aprende o que é realmente importante para eles. Embora esse método não coloque diretamente a criança em desvantagem em sua totalidade e seus resultados não sejam imediatos, no entanto, traz grandes vantagens nesse método de transmissão. Para aumentar as chances de sucesso, os pais devem levar em conta o sentimento que acompanha a criança no cumprimento de cada mitzvah. Quando a criança percebe a grande alegria que cerca seus pais no cumprimento das mitzvot, despertará nele um grau de ciúme positivo e, com isso, despertará nele a vontade de cumprir tal mitzvah. O cumprimento das mitzvot e a alegria de uma existência inspiram a criança a perceber que vale a pena fazer a mitzvah como os observadores apreciam. O mesmo ciúme que desperta no coração de criança quando ele percebe a alegria de sua irmã quando o colher está entrando na boca, o mesmo tem que ser, mesmo que ele tinha acabado de rejeitá-lo do seu rosto, isso vai despertar no coração da criança ao perceber a grande alegria. Exatamente da mesma maneira, a criança vai procurar adotar os métodos de seus pais quando cumprir os mandamentos, mesmo que ele tenha recusado antes de cumpri-lo como antes. As palavras avisar ao grande sobre os pequenos incluem a mensagem que os pais servirão como exemplo da observância do sacerdócio, que compartilharemos externamente o prazer que obtém na observância da Torá, que seus filhos dirão tudo e desejarão tudo em seu coração, cumprindo com de coração. As demasiadas restrições que a Torá impõe aos Kohanim obrigam aos Kohanim a exaltar mais ainda a alegria de serem Kohanim, e assim cumprirão a mitzvah de avisar o grande sobre os pequenos. Porém, não é só o exemplo pessoal da alegria dos pais no cumprimento das mitzvot que transmite aos filhos o amor pela Torá e mitzvot. Um dos pontos mais importantes para isso é a percepção da providência e supervisão divina do modo particular e específico sobre o povo de Israel
e de modo geral sobre cada pessoa e pessoa de modo particular. Consta na Parashat Yitro, Shemot, capítulo 18, passuco 8. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אשר לפרעה למצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. E contou Moshe para seu sogro Yitro tudo o que foi feito por Deus ao faraó e aos egípcios por causa do povo de Israel e todas as dificuldades que encontraram no caminho e que Deus lhe salvou. Explica Rashi. Moshe contou para o seu sogro para aproximar a ele para a Torá. Aparentemente, parece das palavras de Moshe Tamechilta que o povo de Israel, que o objetivo era inserir o amor pela Torá no coração de Yitro, não levar a crença ou a ostentação da Torá. No entanto, isso deve ser entendido. Como pode ser que através de que Moshe contou os fatos da saída do Egito, isso serviria como meio de atração para o faraó em relação à Torá? 2. Deve ser entendido também como, segundo as opiniões, que Yitro veio antes da outorga da Torá, como pôde Moshe atrair seu sogro para algo que não foi outorgado ainda? 3. É mais ainda difícil entender por qual motivo Moshe contou para seu sogro o que Deus fez ao faraó e ao seu povo. Eis que no início da Parashá conta que justamente por esse motivo foi que Yitro veio ao seu genro. Então, quais notícias novas que Yitro não sabia que lhe foi contada por Moshe? Olhando para os versículos, parece haver uma grande diferença entre o que Yitro ouviu e o que Moshe lhe contou. Obviamente que a discordância está na visão de interpretação dos acontecimentos e não nos próprios acontecimentos. Yitro ouviu sobre o que Deus havia feito a Moshe e ao seu povo ao retirá-los do Egito, enquanto que Moshe lhe disse o que Deus havia feito a Faraó e aos egípcios pelas desgraças causadas por eles ao povo de Israel. Do mesmo modo que Moshe lhe contou sobre a salvação do povo durante a jornada no deserto. Ou seja, Yitro pôs a ênfase sobre as bondades feitas por Deus ao povo de Israel. E Moshe pôs a ênfase sobre as calamidades que chegaram aos egípcios. Qual é, então, a razão de tais diferenças? E qual a visão quis Moshe atrair, afiar aos olhos de Yitro? Devemos aprofundar a interpretação da seguinte passagem. A reação de Yitro sobre o que foi contado por Moshe foi que ele ficou feliz e contente sobre o que Deus havia feito para o povo de Israel, que foi salvo dos egípcios. Ele entendeu e percebeu que os milagres feitos foram para a salvação do povo de Israel, da escravidão egípcia, enquanto que Moshe lhe contou foi não somente sobre a salvação do povo, e sim a ênfase sobre a vingança dos egípcios. Entende-se daqui que Yitro não recebeu a mensagem que Moshe lhe quis transmitir, e sim entendeu somente segundo sua particular visão. No seguinte versículo é explicado e contado sobre a novidade trazida a Yitro das palavras de Moshe. Então, Yitro diz o seguinte: Ata yadate ki gadol Hashem mikol haElokim ki badavar asher zadu aleihem. Agora eu sei. Tradução. Agora eu sei que Deus é o maior de todos os deuses, pois sobre o que os egípcios fizeram propositalmente sobre o povo de Israel. O Targum Onkelos, a tradução de Onkelos, traduz esse versículo do hebraico para o aramaico da seguinte forma: Ari bepitgama de archivo Israel lemidanet Israel bei danun. Eis que com a sentença que os egípcios pensaram e julgaram o povo de Israel, nessa sentença foram julgados. Ou seja, os egípcios foram julgados por Deus olho por olho, dente por dente. O mesmo método de punição que queriam dar ao povo de Israel, essa punição foi dada reciprocamente a eles. Eles queriam afogar os bebês do povo de Israel na água para matar o suposto redentor do povo. Do mesmo modo, Deus os afogou na água após a abertura do mar. Rabbi Yerucham de Mir explica sobre esse versículo a grande diferença entre todos os... O Rabbi Yerucham de Mir diz as seguintes palavras, muito bem explicadas. Ele diz do seguinte modo: Rabbi Yerucham de Mir explica sobre esse versículo a grande diferença entre todos os milagres feitos ao povo de Israel no decorrer das gerações, entre os milagres feitos ao povo de Israel na saída do Egito. Os milagres feitos
foram com o propósito que os egípcios reconheçam a existência e soberania de Deus no mundo, mais do que os outros deuses. E assim também escreve um dos grandes comentaristas da Torá, Rabi Oveda Seforno. Ele diz o seguinte: desse modo, foi demonstrada a grandeza divina sobre todos os deuses, pois nenhum povo pensava que poderia acontecer que houvesse punição olho por olho, dente por dente. Isso foi demonstrado nas calamidades acontecidas com os egípcios. Das palavras de Itró, explicada pela tradução do Onkelos e do Rabi Ovadas Forno, entende-se que a grande grandeza de Deus é reconhecida principalmente por agir olho por olho, dente por dente. Porém, o Ramban frisa um ponto adicional. Itró entendeu que os egípcios não deveriam ser punidos pela escravidão do povo de Israel, uma vez que isso foi um decreto divino, Avraham Avinu. A severa punição foi pelo pensamento que os egípcios escravizaram o povo cruelmente, mais do que deviam, como consta no Pasuk, que Ibadavar, Shazadu Aleyem, pois sobre o que eles, os egípcios, fizeram propositalmente sobre eles, o povo de Israel. A vingança foi pela má vontade e crueldade estacionada nos corações dos egípcios. Isso nunca foi encontrado em nenhum dos deuses que sabiam e castigavam pelas más intenções estacionadas nos corações. E se aos transgredores essa é a conduta, que Deus pune pelas intenções, assim muito mais é a conduta aos que praticam a vontade divina. Cada vez mais, toda boa ação que o homem faz tem um impacto enorme no mundo. E não apenas pela qualidade da ação, mas também pela pureza do pensamento que acompanha essa ação. E não apenas pela ação, mas também somente pelo bom pensamento de realizar tal ação, conforme consta no Talmud, Brachot 6a. Caso a pessoa haja pensado em cumprir uma mitzvah e por força maior não cumpriu, é considerado que como se estivesse cumprindo. Sobre todo ato e pensamento, Deus supervisiona, recompensa medida por medida. No versículo seguinte, consta o seguinte: Vaikach Itró contra Moshe, Olá Uzvachim Leelokim, e pegou Itró, o sogro de Moshe, sacrifícios de Olá e Zvachim para Deus. Explica o Ramban no Sforno que isso foi um sinal de recebimento total do jugo das mitzvot e da integral conversão de Itró. Então, parece que Moshe conseguiu aproximá-lo à Torá. E o que lhe causou a aproximação da Torá foi ver a questão da supervisão particular sobre o povo de Israel, que era evidente na medida contra o Egito, conhecendo e vingando todos os pensamentos do coração, vendo como influência direta nas ações e pensamentos dos seres humanos. Então, não só o prazer sentido, como também a percepção da providência divina. Faz com que qualquer um se aproxime das mitzvot, mais ainda nossos filhos. O Rabino Azriel Tauber, de abençoada memória, foi um dos líderes mundiais influentes na Teshuvá, que também lida com o retorno às famílias religiosas de filhos e filhas que, por diversos motivos, se afastaram da religião. Ele percebeu que um dos motivos principais desse afastamento da religião foi o fato que foram educados para cumprir a Torá e as mitzvot somente por obrigação, sem que sintam que, ao cumpri-las, estão se conectando diretamente com Deus. Esse relacionamento influencia diretamente em suas vidas particulares e, em círculos mais amplos, influencia também no mundo inteiro. Itró ouviu falar de todos os milagres, mas ainda não viu nada de especial. Apenas ouvira grandes milagres feitos ao povo de Israel, que ainda não foi ouvido sobre nenhum Deus que havia feito isso. Moshe ensinou a Itró que os milagres não eram apenas grandes milagres para Israel, mas uma vingança ao Egito, para comparar com eles o que fizeram ao povo de Israel. A alegria de Itró foi pelo bem feito do povo de Israel e não pela vingança feita aos egípcios. A conversão veio não por essa alegria, e sim por saber que Deus é maior do que todos os deuses, que ele gera uma providência particular em relação a cada ato e cada pensamento. Uma das coisas mais perturbadoras que todo pai educador tem é como instalar o amor à Torá. Ensinar a Torá e mitzvot não é tão difícil, mas não é suficiente. Sem o amor à Torá, há um orifício aberto do Yetzer Hará, do mau instinto. Portanto, como plantaremos o amor da Torá e a reverência em nossos corações para que possamos passar aos nossos filhos?
Nessa Parashat Emor, que é a base para o amor à Torá e a fé sensorial na providência divina, é visivelmente contrabalançada e também recompensada pelos pensamentos do coração. Portanto, como é importante despertar o coração em histórias que iluminam este assunto, como na história da saída do Egito. E mais do que isso, devemos despertar e iluminar a realidade de Deus em nossas vidas. Estar atento para ver em todas as nossas ações e irradiar a providência especial de Deus. Não é algo casual ou sorte. Despertar com isso é falar sempre, em qualquer oportunidade, com nossas crianças, para que se sinta a proximidade divina em cada ato. Como certamente alcançaremos o amor e o desejo da Torá, que é válida, com todas as bases das mitzvot juntas e sobre ela está o mundo. Muito, muito obrigado.